28 de março de 2016. Palmeiras é goleado pelo Água Santa e acumula 4 derrotas sob o comando de Cuca. Paulo Nobre concede entrevista coletiva e diz confiar em Cuca e no grupo de jogadores do Verdão. No clássico da rodada, Santos sai na frente, mas São Paulo busca o empate e consegue o primeiro ponto contra um rival no ano. Depois do empate contra o Santos em 1-1, São Paulo foca as atenções na partida contra o Linense, em São José do Rio Preto. E Edgardo Bausa pode ter 3 novidades na equipe. Corinthians bate o Ituano e fica muito perto de garantir melhor campanha da primeira fase do Paulistão. E ainda a seleção sub-23 vence o último amistoso antes de convocação para a Olimpíada. E os preparativos da seleção principal para enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa destacando a má fase palmeirense que parece não ter fim. Ontem o Verdão abusou novamente dos erros defensivos, criou pouco no ataque e acabou goleado pelo Água Santa em Presidente Prudente. Reveja como foi mais um revés do Alviverde no Paulistão, essa que foi a 5ª derrota em 12 jogos disputados. Em Presidente Prudente, o Palmeiras foi goleado pelo Água Santa. Gustavo de cabeça fez 1-0 para o time de Diadema. Robinho cobrando o pênalti deixou tudo igual no interior de São Paulo. O Água Santa voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo. Everaldo invadiu a área do Palmeiras e marcou o segundo do gigante do ABC. Bruninho driblou Fernando Praz e anotou o terceiro do Água Santa. Depois do intervalo, Roger Carvalho contra fez o 4º e definiu o placar. Água Santa 4, Palmeiras 1. Não adianta a gente pensar que a gente tem um super time. A gente tem um bom time e vamos parar por aí. É um bom time que requer ajustes e a gente tem que ter esses ajustes. Eu vou ter uma conversa com o Alexandre, com o presidente em cima disso. Eu assumo toda a responsabilidade da derrota, o culpado maior sou eu, como fui 5ª e sou hoje, só que eu também não gosto de perder. O Palmeiras tem que pensar conjunto, o Palmeiras tem que se unir, tem que se fortalecer, tem que entender que tem que melhorar com o que tem aqui e trazer mais jogadores para fortalecer, para buscar título, que não vai ser de uma hora para outra com um toquinho de mágica. Vai ter que ter muito trabalho para acontecer isso e muita compreensão de todas as partes, comissão técnica, diretoria, torcedor, para a gente entender esse momento horrível que está passando e poder tirar disso uma saída. Tomara que tenha chegado no fundo do poço, porque de lá você não passa. E se não chegou ainda, tem um pouco mais para ir. Isso que é o pior que pode acontecer. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Fundo do poço é você cair para a 2ª divisão num campeonato regional. Será que esse é o fundo do poço que o Palmeiras precisa chegar? O Cuca está chegando agora, ele obviamente é o novo comandante, está treinando a equipe, sabe o que tem de qualidade, o que tem de deficiência. O Palmeiras, o ano passado e esse ano, foi o time que mais contratou. Sei lá, contratou 30 jogadores entre o ano passado e esse ano. Eu confesso que, vendo de fora, obviamente, na condição de jornalista, comparando elenco por elenco, já disse aqui, não acho que o Palmeiras seja um elenco inferior ao do Corinthians, por exemplo, ao do São Paulo, sabe? Ao do próprio Santos. E você vê, tudo bem, São Paulo está numa draga também, isso é uma outra história, mas o Corinthians está indo bem. Até porque tem um plano de jogo, né, um sistema de jogo adotado já há mais tempo e a coisa está fluindo. O Santos também tem uma garotada que emergiu e o Dorival Júnior também bota esse time para jogar para frente. Agora, o Palmeiras não era para estar nessa situação. Aí vem o Cuca e diz, precisamos de mais jogadores, não é um super time. Então, das duas, uma, o Palmeiras contratou muito mal, simples assim. Quer dizer, pelo diagnóstico do Cuca, que onde ele diz assim, precisamos de reforços, melhora com o que tem aí, mas precisamos de reforços, blá, 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 o Palmeiras não trabalhou direito na montagem do seu elenco. Ainda assim, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, o Campeonato Brasileiro também não foi bem. E aí, isso sugere, Flávio, não sei se você concorda comigo, uma sucessão de erros, porque se o elenco não é uma maravilha, o Oswaldo Oliveira foi mandado embora por causa de resultados que não estavam na altura das expectativas da direção.
O Marcelo Oliveira, a mesma coisa. A gente está falando de um técnico que já foi campeão do mundo com o Corinthians, já é renomado, todos conhecem, dispensa de apresentações. O Marcelo Oliveira tem um currículo recente ainda muito mais vitorioso, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, também não resistiu. E aí, será que realmente é a chegada de reforços o grande problema do Palmeiras? Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Não é, claro que não. O Palmeiras tem problemas graves internos, o Palmeiras ouve muito buchicho de fora. O Palmeiras não tem um padrão definido do que quer da vida e cada vez que troca técnico você volta para estaca zero, aquilo que a gente já falou mais de uma vez, e voltou a estaca zero novamente. É até uma característica do Cuca, ele começa os trabalhos com alguma dificuldade de adaptação. O que não é um defeito, é uma virtude. Sim, aquele técnico do oba-oba, vamos lá, não sei o que, ele chega e o time ganha 2, 3 jogos e depois cai de novo. O Cuca, ele procura fazer um trabalho consistente, é o que ele está tentando fazer. Só que são 4 jogos e 4 derrotas. E aí, num clube efervescente como o Palmeiras, as coisas começam a pegar. E aí começa a ter bochicho de todo lado, é porque tem não sei o que de jogador, é porque o diretor não sei o que, é porque... O certo é que vários presidentes já passaram. Estou nem falando de treinador, estou falando de presidente e não sai disso aí. O Palmeiras toma pelo menos uma goleada por ano. E coisa horrorosa, coisa feia. Como é que o Palmeiras toma de 4-1 do Água Santa? Não tem sentido isso. Não. Como não podia tomar de 6-2 do Mirassol, ontem fez 3 anos que isso aconteceu. Como não podia tomar de 6-0 do Goiás. 5-1 de quem foi, tomou também há pouco tempo. Tomou 6-0 do Curitiba também, lá em Curitiba, na Copa do Quer dizer, são goleadas ridículas que um time do Palmeiras não pode tomar. Pode tomar uma vez, acontece, um acidente de percurso. Mas quando a coisa começa a acontecer toda hora, você precisa ver que está uma coisa um pouco mais grave por trás. E não é contratar 2 ou 3 jogadores, talvez você diminuir até o grupo de jogadores. Mas não adianta dar uma cabeça, precisa parar com essa bobagem. Agora é a hora do Alexandre Matos. Não é o Alexandre Matos. Jogadores. Não é o Alexandre Matos, como não era o Marcelo Oliveira, como não era o Oswaldo Oliveira. Não adianta, isso é tudo bobagem, como não é o Cuca. Tem que criar uma metodologia de trabalho, ser rigorosamente profissional, deixar de ouvir os buchichos lá de fora. E se tiver algum tipo de coisa entre os jogadores, tem que extirpar. Até porque o elenco do Palmeiras, ele tem 30 e tantos jogadores. Parece 36 ou 37. Todos são mais ou menos iguais, portanto dá para limpar uma boa parte. É só ver quem está afim de encher o saco e não de jogar bola e manda embora. Claro. Não vai mudar nada, porque são jogadores muito parelhos. Vai fechar para 22. Quais vão ser os 11 que vão sair? Ou os 12, ou os 15? Os que estão enchendo o saco. Acabou. Simples. Está enchendo o saco, está incomodando. Como são todos iguais. Não tem nenhum jogador do Palmeiras que fala assim, não pode sair que vai arrebentar o elenco. Nenhum. São todos muito parelhos, muito parecidos. Até por isso é até mais fácil fazer a limpeza. É por aí. Por isso que eu disse aqui, quando o Oswaldo foi demitido, que foi um ato covarde da diretoria do clube. Quer dizer, covardia que se repetiu depois com o Marcelo Oliveira. E aí, a chegada do Cuca mostra isso. O problema não é e nunca foi o treinador. Bom, ainda falando do Palmeiras, participe da nossa enquete que está no gazetesportiva.com, nosso site. Com 15 pontos na tabela, o Verdão está na 13ª posição da classificação geral do Paulistão, com apenas 3 pontos a mais do que o Oeste, primeiro time rebaixado caso o campeonato terminasse hoje. A nossa pergunta, portanto, é a seguinte: o Palmeiras vai ser rebaixado de divisão no estadual? Sim ou não? O resultado a gente mostra no fim do programa de hoje. Eu me lembro de, na semana passada, ter dito aqui que imaginar o rebaixamento do Palmeiras era uma coisa absurda. Mas se você olha a tabela aí, você vê 3 clubes logo abaixo do Palmeiras com 12 pontos. Se esses 3 vencem, já chega nos mesmos 15 do Palmeiras. E pelo futebol que está apresentando, pelos resultados, o Palmeiras perdeu para o Red Bull, perdeu para o Audax, perdeu para o Água Santa. Ferroviária. Pois é. Quer dizer, vai jogar com o Rio Claro. Não me surpreendo, não. O Santos empatou 0-0 com o Rio Claro jogando fora. E depois tem clássico com o Corinthians. E depois, para fechar, é Linense. Pois é. Não, Linense não, Caramba, é um outro jogo. Não, Mojimirim. São os 3 jogos que faltam para o Palmeiras. Não creio que caia, porque o nível do campeonato é rasteiro, conforme eu disse. Lembra que eu falava da Ponte? Não dá para cair num campeonatinho desse. Mas isso é o mínimo que se espera, né? O difícil, complicado é cair num campeonato com nível tão baixo como esse. Bom, no clássico Sansão, mesmo com a ausência de 7 jogadores titulares nas 2 equipes, o jogo foi bem movimentado. Depois do Santos sair na frente e quase ampliar o placar, Allan Kardec arrancou um empate para o São Paulo. Veja o que de melhor aconteceu na Vila, na reportagem do Felipe Esboril. Um clássico com promoção de ingressos, sem a grande presença de torcedores da Vila Belmiro.
e esvaziado de craques, que estão com as respectivas seleções. 5 pelo lado do Santos e 2 jogadores do São Paulo. Não puderam estar, assim que tanto Santos como São Paulo têm plantel para jogar quando lhe toque, por exemplo, dar os jogadores da seleção. Eu acho que coisas muito boas aconteceram com um time que tinha naturalmente aí desfalques importantes, né? Há muito tempo uma equipe não colocava 5 jogadores numa seleção, e eu acho que o Santos está conseguindo aos poucos encontrar um caminho. Dentro de campo, as equipes se equilibraram, com chances em ambos os lados. Mas foi Paulinho que deu o primeiro susto do jogo em Denis. Pressionando o São Paulo, o Peixe armou este contra-ataque. Puxado por Caju, que cruzou, e se Joel tivesse mais 3 centímetros, chegaria com certeza na bola. No segundo tempo, o Santos veio com toda a força. Joel, que substituiu o artilheiro Ricardo Oliveira. Mais uma vez, o santista fez o torcedor pular de alegria nas arquibancadas. Ele invadiu a área e fez este lindo gol. A pressão do Santos continuou. Primeiro, Denis deu um susto. Depois, salvou o São Paulo de levar o segundo. O troco veio com o Allan Kardec, que entrou na segunda etapa e salvou o tricolor da derrota. De cabeça, ele subiu sozinho e pôs para dentro. Kardec le viene bien el gol porque lo necesitaba para la autoestima vuelva a crecer en él. Final na Vila Belmiro, Santos 1, São Paulo também 1. Com este resultado, o São Paulo segue sem vencer o Santos na Vila Belmiro, um tabu que já dura 7 anos. 11 jogos, 7 derrotas e 4 empates. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Nos faltó un poco más de profundidad. Y en el segundo, después del gol de Santos, el equipo se desordenó y hubo 10 minutos en donde Santos pudo haber aumentado. Bueno, después se logró el empate en premio a ir a buscarlo siempre, a no entregarse, y creo que terminó en un empate, a mi criterio, merecido para los dos. São Paulo foi feliz em uma jogada, uma especialidade do Kardec. Não demos muitas brechas, bateram algumas bolas de fora da área, como nós também tivemos. Tivemos 3 oportunidades de gols muito mais claras. Eu vi uma equipe trabalhando com pós de bola, buscando. Erramos sim alguns passos, mesmo assim o número de acertos foi bem superior ao número de erros. Eu só vi coisas muito mais positivas do que negativas na noite de hoje. Aquela coisa do calendário, né, Flávio? Eles querem produzir um campeonato que já não tem tanto apelo, e aí tem um clássico e o time que joga em casa não pode escalar 5 jogadores que estão na seleção, ou seleção principal, seleção olímpica, e ainda assim para o Santos foi um bom resultado. O São Paulo também não deixa de estar perdendo o jogo. O que eu acho curioso, eu tenho respeito pelo Balsa, porque, sabe, ninguém conquista 2 Libertadores na América por acaso, não é sorte. Mas se pega as coletivas dele, né, é uma repetição em todos os jogos. O time tem a posse de bola, mas falta profundidade. Aí no segundo tempo nos desordenamos e perdemos o controle do jogo. Tem sido assim uma constante. É que talvez ele tenha falado a mesma coisa que fala também. Precisa de tempo para poder treinar a equipe e corrigir os erros. Tempo este que ele não tem. Até porque o São Paulo tem jogado de maneira muito parecida, né? Ele é um time que tem a posse de bola, não tem profundidade. E não tem, é um time limitado. Tem algumas histórias que se contam, né? Essa história que o São Paulo tem um grande elenco. O elenco do São Paulo é fraco, é ruim e desfalcado. Então, nossa, ontem o Santos esteve mais perto da vitória, mas acho que o resultado de empate foi aceitável. Foi aquilo que os dois acabaram por merecer. Quem teve na frente, em um determinado momento, não soube tirar tanto proveito assim. O Santos teve um pouquinho mais de oportunidade, mas o empate acabou ficando bem para os dois. Já o Corinthians está praticamente em lua de mel com a torcida. Classificado antecipadamente para as quartas de final do Paulistão, sábado foi a vez de enfrentar o Ituano na Arena em Itaquera. E coube ao zagueiro convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Felipe, salvar a noite. Acompanhe como foi o jogo na matéria do Alexandre Silvestre. 9 da noite, sábado de aleluia.
Feriadão prolongado, que beleza. Corinthians disparado na ponta e garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Itaquerão assim, ó, cheio, belo público, 28 mil pessoas. Jogo decisivo, mas para o ituano encardido, que entra em campo como líder do Grupo B e sonhando com classificação. Após um começo discreto das duas equipes, aos 27 da etapa inicial, o primeiro lance real de gol. Escanteio bem ensaiadinho dos visitantes, que quase cola. Raridade hoje em dia, um arremate calculado de curva, como esse do Claudinho. Cássio se estica todo para manter o placar intacto. Incomodado, Tite inverte os pontas. Giovanni Augusto cai lá para a esquerda. A sacada tática dá na trave. Quem sabe no segundo tempo, né? Falta inspiração no gramado? Talvez desça do céu, da lua de São Jorge. E do alto vem ela, cheia, bonita, a bola para a cabeça do André, que em seguida bate cruzado, sorte de uns, azar de outros. Claudinho prova que é bom de chute, mais um dele. Na volta, Maicon acerta o poste. Alain Mineiro é menos sutil e tão perigoso quanto. Aí sim, Alain Mineiro, com carinho, na delicadeza. Precisa seduzir também a trave. Bens a Deus. Giovanni Augusto encontra Fábio pelo caminho. O goleiro não pegaria a próxima. Aos 42, o iluminado Felipe de testa decreta justiça. 1-0. Parecia estar escrito, era para ser a noite do Felipe. Gol da vitória e convocação às pressas para a seleção brasileira, para o lugar de Davi Luiz, suspenso nas eliminatórias. Recompensa dupla para esse garoto, para esse zagueiro corintiano que não para de evoluir. Felipe, questão do final do ano passado, havia uma possibilidade do Felipe sair. E eu peguei o Felipe de lado e disse assim, Felipe, tu está num estágio muito grande. O teu próximo passo é a seleção brasileira ou a Europa, cara. Então pensa bem, tu tem que ficar aqui, até para fazendo lobby por causa da Libertadores, mas dessa evolução. Não fiz nenhum adivinho, na verdade era diagnóstico de todos nós. Melhor mês da minha vida, que é 6 jogos contra o Ribeirão, e aí fiz gol, aí hoje, fui convocado logo de manhã, fiz gol. Para mim, digo, o melhor Páscoa também, mas é o melhor mês da minha vida. Que coisa, né, Flávio? O ano passado, começo de ano, ninguém dava nada por ele. Chegou Edu Dracena para ser titular, de repente o Tite surpreendeu, e aí, apesar da insegurança que ele passava para o torcedor, não, para o Tite, obviamente, o Tite já conhecia aí bem, ele foi se firmando, virou uma referência na zaga do Corinthians. Hoje o Gil saiu e ele continua com o status de melhor jogador do setor defensivo, e aí é premiado com a seleção brasileira. Eu não acho nenhum exagero, não, acho justo, muito justo. O sistema do Corinthians ajuda, né? Protege bem o zagueiro. O Felipe não é nenhum jogador de uma alta técnica, não é nenhum jogador extraordinário, mas no esquema bem montado como o do Corinthians, ele funciona e tem funcionado bem, sim. Então, tranquilo, tem quem defenda que deveria usar o entrosamento de Felipe e Gil na seleção brasileira. Eu não concordo com isso. Eu acho que seria jogar numa gelada tremenda em Assunção. Tem que jogar o Miranda, que é rodado, claro, e mais um. No caso, o Gil, que tem um pouco mais rodagens do que o Felipe. Mas foi ele está vivendo um bom momento, sim. Não é uma posição que a gente tenha grandes jogadores aqui no Brasil. Tem alguns na Europa, que tem o teu Gabriel Paulista, tem o Marquinhos, tem o Chorão do Thiago Silva, para quem ainda quiser trazer e tal. Mas eu acho que dá uma oportunidade para ele, não tem nada errado, não. Está tudo certo. Davi Luiz também, que está decepcionante o futebol. Está estabanado, né? O time é todo estabanado e ele mais ainda, assim, porque aquele cabelão chamou mais a atenção. Mas estabanado, né? Aí fica complicado.
E pensando aí em arrumar a casa, né, o Palmeiras está tentando fazer isso. Portanto, hoje foi dia de entrevista coletiva do presidente Paulo Nobre na Academia de Futebol e é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. Boa noite a você, aos amigos do nosso Gazeta Esportiva. É verdade, clima tenso na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão vem de 4 derrotas consecutivas. Os 4 jogos sob o comando do técnico Cuca. A equipe perdeu 3 partidas pelo Campeonato Paulista, uma pela Copa Libertadores da América. Ontem, depois da goleada que sofreu para o Água Santa por 4-1, o Palmeiras assumiu a lanterna do Grupo B no Campeonato Estadual. Corre o risco de não se classificar à próxima fase desta competição, está na 13ª colocação na classificação geral, ou seja, flertando com a zona de rebaixamento, e na Copa Libertadores da América o Palmeiras também corre sérios riscos de não avançar à fase de grupos. E o Palmeiras, que voltou ontem de forma misteriosa de Presidente Prudente, chegou aqui na capital, vindo da delegação de ônibus por volta de 5h30 da manhã e foi convocado uma entrevista coletiva, como você mesmo destacou, com o presidente Paulo Nobre. Ele veio, atendeu os jornalistas, depois aconteceu uma rápida atividade dos jogadores e o presidente, na sua primeira declaração nessa entrevista coletiva, acabou fazendo um desabafo pelo mau momento vivido pela equipe. Que como presidente, estou extremamente constrangido com os resultados, os últimos resultados da Sociedade Esportiva Palmeiras, e que esse constrangimento é dividido por todo o grupo de jogadores, todos os profissionais envolvidos e estatutários envolvidos no futebol, que por todo o respeito que nós temos a todos os adversários que enfrentam o Palmeiras, é inadmissível os últimos resultados da equipe do Palmeiras. Quero deixar claro a todo palmeirense que não existe racha nesse grupo, que não existem laranjas podres nesse grupo, porque não seria muito fácil. Era só cortar 2 ou 3 e estaria tudo resolvido. Os problemas existem, são internos, da mesma maneira que essa presidência tem 100% de confiança que as soluções também estão dentro do próprio grupo. É esse grupo de jogadores que honra a camisa do Palmeiras, que não fica com um sorrisinho depois das derrotas, que sofre como todo palmeirense tem sofrido ultimamente. São eles que vão tirar o Palmeiras dessa situação. O presidente do Palmeiras, Anitta, está confiante que esse grupo de jogadores, sob o comando do técnico Cuca, possam reverter o quadro, né? Admitiu que existem problemas. E nós insistimos, então, para que ele detectasse qual era o real problema da Sociedade Esportiva Palmeiras. O presidente não soube explicar. Bom, o que eu posso avaliar é o seguinte: se a gente voltar 2 meses, o início, quando estava na pré-temporada, eu diria que grande parte da opinião pública e da imprensa, não posso precisar quantos dos senhores tinham essa opinião ou não, colocavam o Palmeiras como favorito ao Campeonato Paulista e colocavam o Palmeiras como tendo um time com um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que não dá para todo mundo estar errado de uma hora para outra esse elenco passar a ser um elenco ruim. Mas aí vai ser pergunta, por que não está dando certo? Eu acho que o Cuca vai saber responder isso nas próximas semanas com mais precisão que eu. O que eu diria é que eu acho que não está dando liga. E eu não sei te explicar o porquê, uma vez que esse mesmo elenco foi campeão da Copa do Brasil e agora no ano de 2016 não está se encaixando. O presidente fez questão também de falar a respeito da pressão exercida por parte da torcida, principalmente da organizada. Como você sabe, Anitta, no último sábado, no último trabalho antes da equipe viajar para Presidente Prudente e enfrentar o Água Santa, houve uma invasão de parte de alguns torcedores aqui no CT que vieram para conversar, para tirar satisfação com os jogadores do Palmeiras. O presidente não concordou, obviamente, com isso através de um manifesto e ontem, na volta da delegação de Prudente para São Paulo, nós apuramos a seguinte informação.
houve uma emboscada na delegação, no ônibus que trazia a delegação de Prudente para São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Foram alvejadas algumas pedras no ônibus, ninguém se machucou, não quebrou, nem estilhaçou os vidros do ônibus, mas houve também esse tipo de incidente. E o presidente falou dessa pressão que está sendo exercida por parte de alguns torcedores organizados. A torcida, ela é maravilhosa quando ela torce. A torcida tem todo o direito de vaiar, tem todo o direito de cobrar, mas não tem o direito de invadir a casa dos outros e, na base da pressão, querer conversar com o elenco. Mas, mais uma vez, não vamos desfocar, porque o problema não é necessariamente esse. Isso é uma coisa absurda que essa presidência vai fazer o possível para que jamais volte a acontecer essa falta de respeito com os profissionais que aqui trabalham. Presidente, nesse momento de divisão de responsabilidade, jogadores, comissão técnica e diretoria, qual parte cabe à sua administração? Qual foi o erro, se é que o senhor entende que aconteceu algum erro, por parte da presidência do clube para que o Palmeiras chegasse nesse momento? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: quando alguma coisa dá certo, é o mérito e são de todos, porque todos participam, cada um com a sua cota de colaboração, para atingir o sucesso. Quando a coisa não dá certo ou não está dando certo, a responsabilidade é de 100% do presidente, porque, na verdade, todo mundo está seguindo o ritmo da música que ele toca. Na verdade, tudo que é feito hoje no Palmeiras passa por mim. Então, se uma coisa não dá certo, seja ela o que for, sejam os resultados que não estão acontecendo, a responsabilidade é toda minha. Concluindo, Anitta, o presidente saiu em defesa do técnico Cuca, recém-chegado, disse que acredita muito no seu treinador. Também foi questionado sobre Alexandre Matos, disse que o Alexandre vem realizando um trabalho ímpar à frente do departamento de futebol, que a relação é muito boa e o clima foi esse hoje aqui. Estiveram 2 viaturas da Polícia Militar à porta do CT, mas não houve nenhuma movimentação por parte de torcedores, apenas a imprensa ficou até por volta das 16h30 aguardando a liberação para que pudéssemos entrar aqui. Entramos, o presidente nos atendeu, aconteceu o trabalho a pronto e ficou uma determinação para os próximos jogos ou para o próximo jogo do Palmeiras contra o Rio Claro. Amanhã, pela manhã, o time viaja para a cidade de Atibaia, aonde vai treinar na terça-feira à tarde e na quarta-feira à tarde. Voltando para São Paulo, quarta à noite, aí enfrenta o Rio Claro no estádio do Pacaembu na quinta-feira. Depois, no final de semana, tem clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, também no estádio do Pacaembu. Na outra semana, decidindo a sua vida no Paulistão e também na Libertadores, porque na outra semana o Palmeiras vai a Rosário, na Argentina, jogar contra o Rosário e decidir a sua sorte na Copa Libertadores da América. E no outro final de semana encerra a sua participação na fase de classificação do Campeonato Paulista, definindo se classifica, se rebaixa ou se não se classifica no Campeonato Estadual contra o Mojimirim. Foi uma segunda-feira agitada aqui na Academia de Futebol e nós mostramos todos os detalhes para você, Anitta, e também para os telespectadores do Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Garrafa. Bom descanso agora para você. Ele falou justamente o que o Flávio falou, né? Que se fosse um problema de elenco seria muito simples, era só mandar embora. E o que mais me chamou a atenção foi ele falar que não está dando liga, essa honestidade, essa sinceridade de falar isso. Então, já é um passo importante não ter dado uma cabeça, que fica muito fácil, sabe? Foi X, não é um caso, não é uma pessoa só. O Alexandre Matos ele tem um problema muito sério, ele é profissional, e o profissional é muito mal visto no futebol, é como o técnico estrangeiro, é uma certa... Né? O cara não joga. O elenco do Palmeiras não é 4-1 com relação ao Água Santa. O elenco do Palmeiras não é inferior ao Linense, perdeu do Linense dentro do campo, aqui em São Paulo. Então tem alguma coisa que precisa ser acertada e isso precisa ser visto lá dentro mesmo, internamente. O Cuca, o erro é trocar de técnico toda hora, porque realmente volta para estaca zero e é normal que o time do Cuca não tenha dado liga mesmo. Claro. Mas apesar disso, você não pode perder de 4-1 do Água Santa. E quem faz emboscada é terrorista, é bandido. É isso que eu ia falar, Flávio. Mas tem que ir pra cima legal, tem que ir pra cima da... É que também é um conluio único, os caras não fazem nada, né? Eles tratam esses caras como se eles fossem torcedores, eles não são. É capaz de abrir bandidos. A porta ainda para eles conversarem. Eles não são torcedores, são bandidos. Torcedor é o Márcio, meu amigo que tá vendo, é o Pequeno que tá vendo. Esses caras estão lá bravos, esses caras são torcedores.
né? É o primo que fica chorando lá embaixo. Esses são torcedores. Não, mas é verdade, mas não é verdade. Esse é torcedor. Agora, esses caras são bandidos, são terroristas, são caras que vão lá para fazer isso e em troca de dinheiro, de esquema, tá a favor de alguém, não é pelo bem do clube. Mas tem que combater, gente, tem que ir para cima disso aí de verdade. Não esperar o que acontecer? Por que a polícia é tão frouxa? Por que a promotoria tem sempre alguma desculpinha, algum jeito de suspensão? Tem que acabar com esse lixo. Isso é um lixo no nosso futebol. Não ajuda em nada, os públicos dos clássicos são baixos por causa deles. Por que não acaba de uma vez? E é fácil. Entra lá, invade em qualquer tempo, dá uma de japonês da Federal, é só entrar lá que vai pegar coisa suficiente para fechar qualquer coisa e prender todos os líderes. Não fazem nada. Eu, às vezes, acho, e com muita razão, que é tudo uma coisa só, que é um conluio, que eles estão entre eles lá dividindo o bucho. Se eu invadir um lugar, uma casa, uma empresa, eu não vou ser detido? Você? A mesma coisa. Aí o cara vai, invade, não acontece absolutamente nada. Não bastasse isso, depois faz uma emboscada numa estrada, correndo risco. Isso aqui é cada vez mais um país sem lei, sabe? Uma terra de ninguém. É a conclusão que eu chego. Aí você não vê nenhum comunicado da Secretaria de Segurança Pública, as coisas se repetem, aqui não acontece nada. Faz igual aquele juiz lá na invasão do Corinthians, lá em Itaquera, que disse que deu razão para os torcedores ainda, que aqueles 100 invadiram o sem treinamento porque estavam irritados com a goleada sofrida para o Santos. São sempre os mesmos marginais, todo mundo sabe quem são. Por isso que você fala, eles devem ser do mesmo grupo, né? Um grupo só que se acertam lá, não sei o que é que eles dividem, mas alguma coisa deve estar dividindo, que não é possível tanta inércia de tantas autoridades. Mais jogos dessa 12ª rodada do Paulistão. Rio Claro acabou derrotado em casa para o São Bernardo por 4-1. Goleada também do Linense para cima do Capivariano, 5-0. E o Mojimirim acabou perdendo em seus domínios para o Novo Horizontino por 3-0. Nos outros 4 jogos, a rede também balançou. Gol só no segundo tempo para a Ferroviária e Oeste. Aos 10 minutos, Samuel abriu o placar para o time da casa e Thiago Marques fechou a conta em Araraquara. Final 2-0 Ferroviária. O Botafogo recebeu o Audax e saiu na frente com Danilo Bueno cobrando o pênalti, 1-0. A resposta veio na mesma moeda. Velica bateu no cantinho e deixou tudo igual, 1-1. O São Bento confirmou a boa fase com mais uma vitória, desta vez para cima do 15 de Piracicaba. João Paulo fez o gol do jogo, 1-0. A Ponte Preta, enfim, conseguiu um bom resultado no Paulistão. Contra o Red Bull, Douglas Grolli abriu o placar meio sem querer. No segundo tempo, Wellington Paulista aumentou a vantagem cobrando pênalti. E nos acréscimos, Ravanelli definiu a partida numa linda cobrança de falta. Final 3-0. Anitta, só um detalhezinho, hein? O time é ruim para danar, morto, mas a camisa amarela funcionou de novo. É feia que só uma praga. A Ponte Preta nunca teve tão mal vestida como agora. Mas dá sorte. Joga no raio da camisa amarela, pô. Não precisa jogar contra o Corinthians, porque o Corinthians é meio, né? Você tem essa camisa, Fábio? Eu não, muito feia. É feia? Louco. Tá louco, só quando eu passo mal durante o almoço aí fica amarelo. Ai, não! A bola também rolou em outros estados do Brasil. No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio venceram. No Clássico Mineiro, Rafael Silva garantiu o triunfo do Cruzeiro sobre o Galo. E no Rio, o Fluminense não teve trabalho para passar pelo Boa Vista por 3-0. No Clássico Carioca, o Vasco bateu o Botafogo e o Flamengo perdeu mais uma. Pelo Campeonato Carioca, Rafael Pernão completou o cruzamento da esquerda e fez o gol da vitória do Volta Redonda sobre o Flamengo, 1-0. E no clássico da rodada, o Vasco venceu o Botafogo em São Januário pela contagem mínima. Thales recebeu de Nenê, colocou na frente e soltou a bomba de pé esquerdo. Clássico também em Minas Gerais, com placar de 1-0 para o Cruzeiro diante do Atlético Mineiro. O goleiro Wilson não segurou o chute de Elber e Rafael Silva aproveitou o rebote. Vitória da Raposa em plena Arena Independência. No sul do país, o Internacional venceu o Novo Hamburgo por 4-2 no Beira-Rio. Eduardo Sacha e Paulão abriram 2-0 para o Inter. Após rebote de Muriel, Paraíba diminuiu. No segundo tempo, Anderson e Vitinho fizeram mais 2 para o Colorado.
Robinho descontou de falta após nova falha de Muriel, mas parou por aí. Inter, quarto colocado no Gauchão 4, Novo Hamburgo 2. E o Grêmio, líder da competição, não teve problemas para vencer o Lajeadense na Arena por 3-0, com gols dos atacantes Bobô, Pedro Rocha e Batista. O tricolor lidera o Campeonato Gaúcho com 25 pontos, 3 a mais que o vice-líder São José e o terceiro colocado, o Juventude. E depois de chegar ao quarto jogo sem vitória e sem marcar gols, o clima esquentou no Flamengo. Hoje pela manhã, membros de organizadas do Rubro Negro entraram no CT sem a permissão da diretoria. Apesar disso, 5 atletas ouviram os torcedores e o zagueiro Wallace, um dos que conversou com os organizados, concedeu entrevista coletiva após o treino e lamentou o ocorrido. Olha, a gente não é normal, né? Mas no Brasil isso tem sido corriqueiro. Esse tipo de comportamento das torcidas, mas ninguém gosta, né, de ser intimidado, mas paciência, né, é assim que é o nosso futebol e vida que segue. Invasão, de agressão, não tem oportunidade para isso, ninguém tem direito de invadir nem agredir nada, nem ninguém. Agora, o motivo que a gente vai jogar e ganhando o jogo quarta e domingo não vai ser pelo fato de eles terem vindo conversar aqui, é pelo desempenho que a gente vem tendo, né? Desculpa. Então, ultimamente a gente não tem conseguido reverter o desempenho em resultado. A partir do momento que a gente fizer isso novamente, como a gente estava fazendo no início da temporada, toda essa turbulência passa e as coisas voltam normais. Seleção brasileira. Agora à tarde, o time canarinho viajou para Assunção, no Paraguai, onde amanhã enfrenta os donos da casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Antes de embarcar em voo fretado, a equipe treinada por Dunga fez um último trabalho em Viamão, no Rio Grande do Sul, e o técnico conversou com a imprensa, falando sobre a dificuldade das eliminatórias para o Mundial da Rússia. Todos nós sabemos, né, inclusive vocês, que é uma eliminatória totalmente diferente das demais. O próprio jogo contra o Uruguai, o Brasil só ganhou uma vez do Uruguai em casa. A eliminatória vai ser disputada até a última rodada. Se as outras eliminatórias que nós não considerávamos tão difíceis, o Brasil sempre se classificou na última rodada, essa será ainda mais complicada, mas a nossa mentalidade, como disse o Miranda, a gente tem que ter isso um ponto fixo, nós temos que jogar para vencer. Né? Lógico que se a gente sabe a respeito do adversário, sabe da dificuldade, mas nós temos que ter isso como meta. Depois de decepcionar a torcida capixaba no amistoso com a Nigéria, a Seleção Olímpica do Brasil deixou uma boa impressão para os torcedores de Alagoas. Contra a África do Sul em Maceió, vitória dos meninos do Brasil no último amistoso antes da convocação para os Jogos Olímpicos. O final de semana foi de muita agitação em Bells Beach, na Austrália, pela segunda etapa da Liga Mundial de Surf. Pelo round 3, 6 brasileiros entraram em ação. O primeiro deles foi o potiguar Ítalo Ferreira, que depois de surfar boas ondas, conseguiu a virada nos segundos finais da bateria contra o havaiano Sebastian Zetz. Quem também abusou da emoção dos torcedores foi o estreante Caio Ibelli. Ele fez uma bateria acirradíssima contra John Florence e recebeu a notícia da vitória quando já estava na areia, para a alegria dos brasileiros presentes, na praia australiana. Mas nem todo mundo teve essa mesma sorte, viu? O mineirinho foi derrotado na última onda pelo havaiano Mason Ho. O Medina perdeu a prancha faltando 3 minutos para o término da bateria. Quando ele conseguiu voltar para a água, já era tarde demais e a eliminação foi inevitável. Outros resultados foram a derrota de Miguel Pupo e a vitória de Igor Dantas, que se junta a Caio Ibelli e a Ítalo Ferreira no round 4. Uma das lendas do esporte brasileiro completou 80 anos de vida no último sábado. O pugilista Éder Joffre, talvez o maior peso galo de todos os tempos, ganhou uma festa surpresa nessa data especial. A reportagem é do Adriano Dolfi. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay.
Ele foi bicampeão mundial de boxe em 2 categorias. Famoso pelo estilo técnico com forte pegada. Éder Joffre lutou 81 vezes, com 75 vitórias, 52 por nocaute, 4 empates e 2 derrotas. Neste final de semana, o Galinho de Ouro apagou as velhinhas, 80 anos de idade, e o presente foi uma festa surpresa. Realmente foi uma surpresa enorme, grande. Eu estou emocionado por isso. Não esperava, não tinha certeza de que iriam fazer uma surpresa dessa, mas fizeram. E entre os convidados mais ilustres desta grande festa, outros brasileiros que fizeram história no boxe. Os campeões mundiais, Valdenir dos Santos, o Sertão, e também Miguel de Oliveira. O Éder é meu ídolo. E foi através do que eu vi dele no cinema que eu comecei a praticar boxe. Foi sua fonte de inspiração? Ele foi o meu espelho. A gente assistia a fita dele, então todos os adversários que iam lutar, eu sempre assistia a luta dele de Joffre, né, os ganchos dele, os diretos dele, então isso aí pra mim foi, nossa, eu aprendi tudo com ele. Eu sou muito grato a ele, né, e eu quero chegar à idade que ele tá, né, 80 anos ou mais, né, que Deus dê muita saúde a ele e muita vitória mais pra frente a ele. E ainda, Servílio de Oliveira, medalhista na Olimpíada de 1968. O Éder Joffre é o maior lutador que o Brasil teve, um dos lutadores melhores do mundo, e eu penso que na categoria galo, o Éder Joffre foi o melhor lutador na sua categoria. E ainda Yamaguchi Falcão, bronze em Londres em 2012. Nomes que têm profundo respeito e carinho pelo ex-pugilista, que agora luta contra outros adversários, mal de Alzheimer e a perda da memória. Todos na torcida para que nosso eterno campeão se recorde para sempre deste dia e também de outros momentos de glória. Quando eu fui campeão mundial, que eu bati, pus o cara no nocaute, e ele ia no nocaute, né? E o juiz contou até 10, me veio aquela coisa do íntimo. Falei, eu sou o campeão do mundo. Bateu, deixou uma direita e uma, bate com a esquerda em trás, bate com a direita também, vai levá-lo para o corner. Saúde, muita saúde. E você aí de casa acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Eu quero aproveitar para mandar um grande beijo para o corintiano Altair. Muito obrigada pela simpatia, pelo carinho comigo e com meu namorado, tá? Beijo grande. O destaque de hoje do site gazetaesportiva.com é a Portuguesa, que hoje demitiu o técnico Ricardinho. A decisão veio após a derrota por 2-0 para o Rio Branco, lanterna da Série A2 do Paulistão. Com o resultado, a Lusa ficou sem chances de subir à elite do futebol paulista e ainda corre risco de rebaixamento para a terceira divisão. Segundo um comunicado divulgado pela Portuguesa, a decisão foi tomada em comum acordo. Ricardinho ficou pouco mais de um mês no comando da Lusa. Ele assumiu a rubro-verde na metade de fevereiro e conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Depois do duelo de ontem contra o Santos, o São Paulo voltou aos treinos nessa manhã, de olho no duelo de quarta-feira contra o Linense fora de casa. Apesar de um empate em um clássico não ser um mau resultado, os jogadores do tricolor não escondem que estão incomodados com o jejum que vem desde junho de 2015. O empate ontem contra o Santos, no finalzinho do clássico, até que não foi má ideia.
O problema é que o São Paulo não vence uma partida decisiva contra um rival de São Paulo desde o meio do ano passado. E isso já começa a dar nos nervos dos jogadores. Isso incomoda demais a gente. Eu tenho certeza que incomoda muito o torcedor, mas incomoda muito a gente porque são jogos que são jogos que traz mais confiança pra gente. Você vencer um clássico enche o ego da equipe, deixa a equipe com outra postura para encarar os desafios que vem na sequência. Então acho que isso mexe muito com a gente, porque acho que é um desejo nosso vencer clássico, porque a gente precisa dessa confiança que está faltando. Já são 4 partidas sem ser derrotado, 3 empates e 1 vitória. Isso vai trazendo confiança ao grupo e aos poucos o bom ambiente vai retornando ao São Paulo. Isso vai dar um pouco de tranquilidade. Sabemos também que tem muita coisa a melhorar e, enfim, acho que quanto mais tranquilidade e confiança todo mundo tiver, mais as coisas tendem a melhorar. Depois de passar por momentos turbulentos, o tricolor até que respira um pouco mais aliviado. Líder do Grupo C do Paulistão com 18 pontos conquistados, o técnico Edgardo Bausa tem pelo menos 3 boas notícias. Contra o Linense em São José do Rio Preto nesta quarta, devem voltar ao time Ganso e Michel Bastos. Outro que poderá ficar à disposição é o zagueiro Rodrigo Caio, que estava com a seleção olímpica. O jogador retorna ainda hoje e amanhã treina normalmente. Restando apenas 3 jogos para o encerramento da primeira fase do Paulistão, cada partida é encarada com muita responsabilidade. São 3 finais, acho que o nosso time já está meio que acostumado a disputar jogos assim, encarando como finais, como jogos decisivos, como jogos que não pode se perder. E eu acho que não vai ser diferente. Somos São Paulo, temos que nos impor. Vamos jogar contra 3 equipes, teoricamente, mais fracas que a nossa, então a gente tem que fazer valer o nosso time, a nossa tradição. Tranquilo na liderança geral do Paulistão, o Corinthians se reapresentou hoje depois da vitória sobre o Ituano. Fernando Gavini acompanhou os trabalhos no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira. Depois do domingo de folga, o Corinthians voltou ao trabalho nesta segunda-feira, visando a partida de quarta contra a Ponte Preta na Arena de Itaquera. Dos titulares que começaram jogando contra o Ituano, apenas Iago, Maicon e Luca foram para o campo. A novidade foi a presença de Elias, que está na reta final da recuperação da fissura que sofreu na fíbula da perna esquerda. O volante participou normalmente da atividade e a expectativa é a de que ele seja relacionado para o clássico do fim de semana contra o Palmeiras ou para o jogo decisivo da semana que vem contra o Santa Fé pela Libertadores. Outro que está voltando é Marlone, recuperado de uma lesão no tornozelo. O jogador está na expectativa de ser relacionado pelo técnico Tite para as próximas partidas do Corinthians. Se Marlone e Elias estão voltando, 2 jogadores ainda preocupam. Edilson e Rodriguinho sofreram lesões musculares de grau moderado e estão em tratamento. Do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico, Fernando Gavini. Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.com. O Palmeiras vai ser rebaixado de divisão no Campeonato Paulista, sim ou não? Sim, 83%. É sacanagem, né? A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta daqui a pouco. Até já. Beijo, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.